faz? Ele está atento. Ele está atento. Mas o servo mau começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja que interessante. Jesus traz a comparação o tempo inteiro. Assim como eram nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Haverá duas mulheres no moinho. Uma será... Obrigado, querido. Uma será... Está vendo, irmão? Por isso que eu falo para vocês. Um parênteses aqui. Você me lembra, varão? Se eu esquecer onde eu ia continuar pregando. Eu vou continuar pregando onde Jesus fala sobre desde os dias de Noé e fazer a sequência dos escravos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, Jesus disse assim: a menos que vos façais igual criança, não herdarás o reino dos céus. Quem entendeu a ilustração de Jesus no ato desse menino aqui, dá um amém. Amém. Acabou de tomar uma bronca, pastor. Acabou de tomar uma bronca. Que era para ficar quieto, varão. Atrapalhando eu de pregar. Agora ele foi lá e buscou um cafezinho para mim, rapaz. Você está vendo? É isso, irmão. Isso aí é o que mostra que você está no caminho certo. Só que depois que cresce, se eu der uma bronca dessa nele, o que ele fala, pastor? Vou embora da igreja. Quem entendeu aí como é que é ser uma criança para herdar o reino do céu? Foi isso que Jesus viu quando ele pegou as crianças no colo naquele dia. Rapaz, porque criança não tem maldade, criança não está nem aí, nem vai chegando. Criança não tem esse negócio de autoestima. Criança é simples, é por isso que a Bíblia diz: o reino dos céus é deles. É deles. Então, irmãos, vamos aprender essa lição. Acho que essa lição aqui foi mais do que o discurso de Jesus hoje. Quem entendeu o que eu estou falando? Essa é igual criança, porque o discurso também é de Jesus, né? Quem entendeu o que o apóstolo está falando aí? Quem entendeu o que o apóstolo falou? Entendeu? Né, bispo? Vamos voltar para a história, irmão. Eu estava falando lá em os dias de Noé. Jesus falou assim: olha, assim como eram nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas não prestaram atenção e foram todos pegos de surpresa. Mas salvou-se Noé e sua família. Então, perceberam? Tinha dois grupos. Um grupo que foi salvo e um grupo que não foi salvo. É isso que eu quero que você entenda. Um grupo salvo e um grupo não salvo. Depois ele diz assim: haverá dois homens trabalhando no campo. Um será levado e outro não. Veja, de novo, são dois. Haverá duas mulheres no moinho. Uma será levada e a outra não. Haverá dois tipos de escravo. Um fiel e prudente e um escravo mau. Ou seja, sempre Jesus trabalha com dois grupos. Nós estamos em qual deles? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim e você fazer para você. Percebeu? Sempre tem dois grupos que estão presentes durante a volta do Senhor. Sempre vai ter dois. E ele continua agora no capítulo 25, que a gente vai entrar. Porque quando Jesus falou isso aqui, irmãos, não tinha esse negócio de capítulo 24, capítulo 25, tinha um texto corrido. E esse texto corrido, ele nos dá a sequência sempre dos dois grupos, quer ver? Vamos lá agora, continuando. Todo mundo está acompanhando aí a ideia do sermão? Sim ou não? Ou seja, você tem que estar em um desses dois grupos. Ou você está em um ou você está no outro. Ou você é escravo fiel e prudente, ou você é escravo mau. Ou você é o que ficou no moinho, ou você é o que foi levado. Ou você é igual o pessoal do Noé, ou você é igual os que não fizeram caso. Sempre dois grupos. Ele continua.
Eu vou ler o finalzinho do 24, para a gente poder entrar no 25, para poder dar o sentido correto. Quer ver? Então ele diz assim, ó. Ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Quem entendeu que tem 2 grupos de novo aqui? Dá um amém. 5 virgens tolas e 5 virgens prudentes. Escravo fiel e prudente, virgem prudente. Servo mau, virgens tolas. Um que será levado, virgens tolas. Um que ficará, virgens sábias. Entendeu a relação da história do texto? Quem entendeu isso aí, levanta a mão. Amém. Todo mundo entendeu, né? Legal. Então, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Deixa eu só explicar para vocês rapidinho o fundo histórico disso. O casamento, lá nos tempos bíblicos, não era igual ao nosso. Você recebe o convite e tal, e vai lá. Não era assim. As pessoas convidadas, elas, principalmente os amigos do noivo, tinham os amigos do noivo e os amigos da noiva, e as amigas da noiva. Então a noiva pegava aquelas 10 amigas mais próximas e elas faziam uma espécie de cortejo nupcial com a noiva. Elas ficavam na casa da noiva, elas ficavam ali, comiam, bebiam, arrumavam a noiva, uma espécie de despedida de solteira para a noiva dentro de casa. E o noivo, a mesma coisa. Os amigos do noivo faziam a mesma coisa. Eles passavam o dia junto, tal, arrumavam o noivo, e depois eles saíam naquele cortejo para chegar na casa da noiva, que normalmente a festa começava naquele dia, à meia-noite. Então eles saíam e iam com as suas lâmpadas acesas, e essas lâmpadas, elas tinham óleo, e esse óleo, ele acabava, então tinha que colocar mais óleo. Então os amigos do noivo faziam assim, e as amigas da noiva, a mesma coisa. Só que as amigas da noiva, elas chegavam em um determinado momento, elas iam para a estrada. Elas iam para a estrada para receber o cortejo do noivo. Então, e vinha um mensageiro do noivo na frente. E elas estavam lá esperando, e nada do noivo chegar. Elas adormeceram. Nisso, quando elas adormeceram, que elas acordaram, suas lâmpadas estavam apagadas. Só que as 5 virgens prevenidas, elas tinham óleo ou azeite para colocar e acender a lâmpada. Elas estavam, no nosso linguajar, espertas. E as 5 virgens tolas ou insensatas, elas foram só com o óleo, achando que ia dar. Mais ou menos assim, ó. Quem já andou com um carro com a gasolina na reserva aí? Levanta a mão, vamos ver. Um monte de gente, né? Qual que é a esperança que você tem? Qual que é a esperança que você tem? Chegar em um posto, né, irmão? Mas quem já teve essa esperança e ficou frustrado com ela? Vamos ver. Um monte de gente também, eu também. Não chegou ao posto. Acabou a gasolina, varão. Essa é a ilustração de Jesus. As 5 tolas não tinham óleo para continuar o cortejo. Acabou. Então tem que pegar o galão. Antigamente a gente pegava uma garrafa PET, né? Pegava uma garrafa PET, aí fizeram uma lei lá no Imetro que não pode mais ter garrafa PET. Agora você paga, acho que é 20 pau um galão daquele lá que você paga agora. Então o cara, além de não ter dinheiro para gasolina, ainda tem que gastar mais 20 com galão. Então as virgens tolas, aconteceu exatamente isso. Elas não tinham óleo.
Dali a pouco vem o mensageiro do noivo. O noivo está chegando, aqui está o noivo chegou. Aí elas levantam todas para irem encontrar, formar um cortejo só e voltar todo mundo para a casa da noiva, para começar a festa. Essa é a ideia de um casamento lá. E o casamento durava 7 dias ou mais. Tá? Essa é a ideia do texto de Jesus aqui, para você entender os dois grupos. Então ele diz que o reino dos céus é igual. Tem as virgens tolas e as virgens insensatas. Um detalhe interessante, irmãos. As tolas estão no reino dos céus. E as prudentes também estão. Quem entendeu o que Jesus está falando aqui? O reino dos céus é representado pela igreja do Senhor. O reino dos céus é representado pela igreja do Senhor. Então o que acontece? Dentro da igreja de Jesus, tem as virgens tolas e tem as virgens sábias. Está todo mundo dentro da igreja. Quem entendeu essa palavra aí para mim continuar a história? Amém? Então dentro da igreja do Senhor não tem só gente boa, não tem só santinho não, tem gente tola também. É por isso que a gente tem essa confusão religiosa. Vamos prosseguir. 3. As insensatas pegaram consigo as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Irmãos, aqui tem um detalhe interessante. Veja, 5 virgens tolas e 5 virgens sábias. As tolas não tinham óleo, as prudentes tinham óleo. Várias interpretações já foram dadas para essa parábola, mas nós não precisamos ser nenhum Calvino para tentar explicar melhor do que Jesus. É muito simples. Aqui Jesus está exortando apenas a vigilância. Você tem que estar atento e saber em que grupo você está. Veja só que coisa importante. O óleo aqui é algo pessoal. O óleo é algo pessoal. No dia que você encontrar com Jesus, você não vai poder querer dizer que você estava dependendo do óleo do pastor. Você não vai poder dizer que você não tinha consistência porque você não sabia disso ou daquilo. O óleo é algo pessoal e o óleo reflete a vigilância. Lembram-se do que eu falei logo aqui sobre o canal Pela Bíblia quando começamos? É o óleo, meu irmão. Você está se prevenindo espiritualmente para a chegada do Senhor? Esse é o óleo. Não adianta no dia que Jesus aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória, você dizer assim: e agora? Cadê o pastor? E agora, como é que eu vou me comportar? Esquece, irmão. É você e Cristo. Quem entendeu o que eu estou falando? Então fala assim: sou eu e Cristo. Esquece. Esquece pastor, esquece mulher, esquece marido, esquece denominação, esquece tudo. É você e Cristo. Aí eu pergunto para você: você tem óleo para quando Jesus chegar? Você está colocando óleo no seu azeite? Ou na sua vasilha? Ou será que essa mesmice espiritual para você tá bom? Não é? Veja
um detalhe interessante, irmãos. São dois grupos. Vamos de novo? Os contemporâneos de Noé e Noé. O homem que está no campo, os dois, um que é levado e o outro fica. As mulheres no moinho, uma é levada e a outra fica. O escravo fiel e prudente que fica e o escravo mau que é levado. As virgens sábias que ficam e as virgens tolas que são levadas. O crente sábio e o crente que será levado. Qual dos dois você é? Quem entendeu a palavra? Existe um tipo de crente que vai ficar. Vai ter o crente que vai ficar. Então as virgens acordaram, prepararam suas candeias, e sensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo. Irmão, a volta de Jesus é pessoal, é sua, é intransferível. É você e Cristo. Ah, eu não acredito, pastor. Então, pouca diferença fará para Jesus se você acredita ou não. Quem entendeu isso? Amém. Irmão, Jesus está pouco se lixando se o cara acredita ou não. Ele vai fazer e acabou. Ele é Deus. Ele falou: eu vou voltar, vou dar a cada um a sua recompensa, e acabou, e vou fazer. Quem é o homem para impedir? Então, creia ou não creia, isso vai acontecer. Aí, veja só, as prudentes responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: em verdade, não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Em verdade vos digo, não as conheço. Isso lhe lembra algum outro texto? Sim, lembra-nos. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Batendo na porta. Jesus descendo e o cara se garantindo com obras. Senhor, não profetizamos em teu nome? Profetizaram. Não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? Fizeram. Contudo, eu lhes confessarei: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Perceba que Jesus está tratando com dois grupos, irmãos: o grupo dos eleitos e o grupo dos que não são eleitos de Deus. Os dois grupos transitam dentro da igreja. Quem entendeu isso? Os dois grupos transitam dentro da igreja. É por isso que às vezes é um pouco difícil de você entender a igreja. E é por isso que muita gente se afasta da igreja, porque não consegue entender isso. Mas quando você ouve um sermão desse, os seus olhos espirituais ficam mais claros. Tem gente que vai chegar naquele grande dia e Jesus vai dizer assim: eu nunca te conheci, eu não sei quem é você. Isso é muito fácil de ilustrar, irmãos. Isso é muito fácil de ilustrar. Por exemplo, eu conheço todos vocês, e vocês todos me conhecem, não é verdade? Mas aí você imagine, por exemplo, quando Spurgeon pregava para multidões de 10.000 pessoas, não é? Aquelas pessoas conheciam Charles Spurgeon? De vista todas conheciam. Mas, será que Spurgeon as conhecia de vista? Não. Então conhecer não significa você apenas olhar.
Conhecer implica em saber o que é que aquela pessoa gosta. Conhecer implica em saber o comportamento daquela pessoa. Então, até que ponto você realmente conhece Cristo e Cristo te conhece? Até que ponto você tem relação com Cristo e Cristo tem relação com você? Essa é a diferença, irmãos. Muitos estão transitando por dentro da igreja apenas atrás de bênçãos, pelos interesses mais escusos que possam existir. Agora, as virgens sábias estão dentro da igreja querendo relacionamento com o noivo. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Essa é a pergunta que nós sempre fazemos. Quanto você conhece Deus? Quando eu estou falando em conhecer Deus, irmão, não significa aquela neura da gnose, de que você vai ser salvo por conhecimento, como diziam os godos ou os gnósticos. Não. Significa o quanto seu coração é pleno para com Deus. Até que ponto Jesus interfere na sua vida? Até que ponto você consegue usar as palavras de Jesus para caminhar melhor? Qual é o seu grau de relacionamento com Ele? Veja, o óleo é pessoal. Quando Jesus voltar, não adianta você querer o óleo do irmão aqui da igreja, não. O óleo dele é dele. O óleo é relacionamento com Deus. Ou seja, enquanto eu estou na igreja, eu estou caminhando, vou levando na barrigada. É desse jeito? Não é, irmãos. Não é. Você pode sair numa foto da multidão. Você pode sair. Bate uma foto, você está lá no meio da multidão. Mas quem é você no meio dessa multidão? Quem realmente é você? É o que Jesus está dizendo. Não vos conheço. E ele continua. 14. Também será, ou seja, o reino dos céus, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o reino dos céus. Quantos irmãos entenderam isso aí? Levante a mão. Quantos já sabe dessa doutrina bíblica? Levanta a mão. Amém. A igreja do Senhor é o reino dos céus. O reino dos céus será semelhante a uma rede de arrasto, que pega peixe de todo tipo. Irmão, dentro da igreja tem um monte de curva de rio. É, varão. Dentro da igreja tem um monte de gente que não presta, tem um monte de gente que presta. Igreja é hospital de Jeová. Aqueles que não prestam e querem se consertar, Jesus está falando assim: vem que eu quero você para mim. Aquele que não presta e quer tirar só proveito de Jesus, Jesus vai falar para ele: eu não te conheço. Entendeu? Aí agora ele diz assim: e também o reino dos céus, estou no 14, será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Jesus usa aqui, irmãos, uma ilustração muito parecida com a do escravo fiel e prudente. Só que agora aqui ele usa falando de 3 servos. 3. Para um ele deu 5 moedas. Talentos aqui são moedas. Ele deu 5 moedas para um, deu 2 moedas para o outro e deu 1 moeda para o outro. Certo? De acordo com a sua... Qual é a palavra que apareceu aqui? Capacidade. O óleo é pessoal e intransferível. A sua capacidade é pessoal. Então Jesus deu 5 para um que tinha mais potencial, deu 2 para o outro que tinha menos potencial, e deu 1 para que o potencial era mais ou menos. Certo? Aí ele continua, e aí ele foi viajar. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente
e aplicou-os e ganhou mais 5. Veja que Jesus fala da capacidade daquele homem. Ele ganhou 5 moedas, correu, fez uma aplicação. Irmãos, para fazer uma aplicação, não é assim. Eu vou chegar, vou fazer uma aplicação. Não. Existem vários tipos de aplicação. Aplicações de risco maior e de risco menor. E você pode inclusive perder tudo na sua aplicação. Aplique em bolsa de valores sem saber o que você está fazendo para ver o que vai lhe acontecer. Então os mais ortodoxos dizem, não, eu aplicarei apenas na poupança e fico tranquilo, não é? Os mais ousados dizem, não, eu vou procurar um fundo de curto prazo, ou um fundo de médio prazo ou de longo prazo. O que eu quero dizer para você? Que exige trabalho. Você saber onde você vai aplicar o seu dinheiro. Exige trabalho. Então esse que ganhou 5, não é que ele chegou e colocou lá na poupança. Poupança hoje está dando, não sei quanto é que estava, na última vez que eu acompanhei estava dando 0,6. Né? Quer dizer, não dá nada. Se o amo dele dependesse desse 0,6 quando voltasse, né? Mas não, ele foi lá e fez um tipo de aplicação que ele ganhou mais 5. Ele ganhou em 100%. Aí, o versículo 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, cada um fez alguma coisa. Agora esse cara que escondeu o dinheiro no chão, irmãos, ele é um cara interessante. E ele tem um raciocínio humano que muitas vezes se parece com o nosso. Muitas vezes parece com o nosso. E é aqui que eu quero lhe mostrar a importância. Veja, sempre 2 grupos. Sempre grupos, nada individual. Ele diz aqui agora, depois de muito tempo, estou lendo o versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, escravo fiel e discreto, servo fiel e prudente. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, eu designarei sobre todos os meus bens. Estou parafraseando Mateus capítulo 24, 45. Eu colocarei você sobre todos os meus bens. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Perceba, irmãos, tudo dentro da proporção. Eu tenho 5, eu fiz mais 5. Eu tinha 2, não deu para fazer 3, mas eu fiz 2, 100%. Por fim veio aquele que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor... Cadê o texto aqui? Veio o que tinha recebido 2 talentos, já foi. O 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Irmãos, dá uma olhada na mentalidade deste servo. Todo mundo fez alguma coisa, todo mundo trabalhou. Ele foi lá e cavou no chão e guardou o dinheiro do amo. Agora veja que ele não tinha relacionamento com o amo. É aqui que entra a história. Ele não tinha relacionamento com o amo. Você já trabalhou em firma onde o cara trabalha obrigado, mas ele odeia o patrão? Ou você já odiou? Levanta a mão aí quem já passou por essa experiência. O cara vive criticando o patrão todo santo dia, cara. Todo santo dia. É desse jeito. Patrão, cê é louco. Nem passo perto. Homem severo. Qualquer coisa ele dá bronca. Era esse servo. O que ele faz? Veja, ele não roubou o patrão. Ele fez o que talvez alguns de nós fazemos todos os dias. Ele pegou o dinheiro do patrão e guardou. Ué, você me deu 1,
Nada mais justo do que eu te dar um. Sim ou não? O patrão falou: não, eu dei o dinheiro para você, por que você não fez nada com o dinheiro? Aí, irmãos, oi, varão. Fala, varão. Tá bom, vai lá e começa de novo.